Então, dou aula num curso de medicina aqui da cidade de São Paulo, sou pesquisadora da PUC e continuei estudando envelhecimento. Fiz o meu pós-doutorado em violência, porque eu penso que a violência de gênero é algo que eu estudei especificamente entre as idosas, né? Tem uma produção científica relativamente grande, eu gosto de escrever, enfim, até de pesquisar, uma coisa que me inquieta, né? E hoje eu trabalho, então, na PUC, eu sou pesquisadora voluntária. Na São Camilo, eu dou aula na medicina e estou envolvida agora em outras questões, também com o núcleo de direitos humanos, saúde mental, e aí eu fui enveredando por essa área e fiz a pós de psicogerontologia. Eu continuo na área de promoção, prevenção, porque eu ainda acho que as pessoas, elas não se veem envelhecendo. E quando elas não se veem envelhecendo ou não pensam nisso como uma possibilidade, às vezes o envelhecimento pode ser muito ruim para essas pessoas, né? Então, é importante que a gente reconheça que o corpo vai mudar, mas isso não significa nada, porque a gente também continua com desejo, a gente continua com outro tipo de beleza, a gente tem outras possibilidades, né, que vão mudar as relações de trabalho, né, e o que eu vou fazer com esse tempo livre, com esse lazer, né, ou não, será que eu me preparei para esse momento em que efetivamente eu vou me afastar do mercado de trabalho, ou eu vou fazer uma transição de carreira, enfim, eu penso que são questões que são muito pouco estudadas aqui no Brasil ainda. As pessoas se pegam de surpresa. Fiquei velha. E agora? Acho que, assim, o envelhecimento, para mim, tem me colocado várias possibilidades de estudo, de crescimento pessoal, né? Principalmente de crescimento pessoal, né? Porque são vários desafios que a vida vai colocando e que a gente vai se conhecendo cada vez mais como pessoa e se construindo, né? Nesse andar a vida, que é a vida da gente, né? Então, é isso. Na realidade que você estuda, como a gente pode, não sei se mudar isso, mas como a gente pode, qual é o caminho ou a trajetória que a gente tem que fazer enquanto pessoas que estamos envelhecendo, enquanto sociedade, né? O que a gente tem que fazer para que esse caminho possa ser um caminho natural, né? Um caminho em que a gente possa dizer, olha, eu não preciso mais colocar alguns tabus, como eu quebro esses tabus, né? Então, eu acho que essa é a riqueza que a gente tem para discutir, né, Jéssica? E até um pouquinho, né, Maria Elisa, da questão da saúde pública que você falou da prevenção. Então, se tem, né, uma ação da empresa, porque se a empresa, acho que se ela se conscientiza desse aumento, né, da expectativa de vida de modo, né, mais fiel mesmo, de modo realmente a desenvolver ações para isso, ela atuando na prevenção, ela também previne muitas coisas relacionadas ao aspecto de saúde, né? E são ações simples, não são ações medicamentosas, nem nada nesse sentido, mas ações simples do dia a dia pode trazer muitos benefícios a longo prazo. Eu penso assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que envelhecer não é doença, velhice não é doença. Se a gente for olhar as estatísticas, os idosos frágeis, eles não chegam a 1% da população de idosos. Então, mas é o que a gente vê, não é? Quando a gente pensa em velhice, a gente pensa no quê? Naquele idoso acamado, putz, vou ter Alzheimer, ai meu Deus, vou ter um monte de doença, vou depender dos outros, que a gente tem muito medo de perder a nossa autonomia, a nossa independência, enfim. A velhice sempre foi associada ao adoecer a partir do século XIX, da modernidade, né? Porque antes ela não era vista dessa forma. Então, são algumas questões que eu penso que são da estrutura
cultura mesmo da sociedade e que as empresas simplesmente refletem, né, esta visão. É possível mudar essa visão? Obviamente que sim, toda cultura muda, não somos, né? Se as culturas fossem estáticas, né, a gente estaria, né, aí numa situação, não, elas mudam. E como é que a gente muda? Você falou no trabalho intergeracional, Elaine, é isso mesmo. A gente vê que tem vários países que já se colocam nesse desafio. Sempre a diversidade, seja ela qual for, ela traz ganho para as empresas, porque são experiências de vida diferentes. E quem já sofreu algum processo de exclusão, ele pode contribuir com uma visão muito mais até assim real e resiliente do que ocorre, né? E as empresas podem mais se aproximar da sociedade que elas vivem. E eu penso que elas podem, inclusive, achar um nicho de mercado. Hoje a gente tem aí, não tem ESG, um monte de coisa, enfim. Então, a gente está vendo que é preciso diversidade. E a gente fala na diversidade quando fala na cor autodeclarada da pele, ou quando fala no gênero, ou na população LGBTQIA+, ou, né, com os deficientes, mas a gente não fala do idoso. Olha que engraçado. A gente só muda, né, e só deixa de reproduzir esses preconceitos, estereótipos, quando a gente educa, né? E a educação, ela faz parte a questão do respeito, da diversidade. Então, eu penso que se a gente investir na prevenção, a humanidade toda ganha, não é só o idoso, porque, né, a gente só é idoso porque diminuiu a mortalidade infantil, né? Porque senão a gente morria antes. Então, eu penso que o aspecto preventivo, ele é muito importante. Mas o mais importante é a gente não deixar de ter um propósito de vida. Nós temos que trabalhar muito com a divulgação da informação, com a educação, não temos que ter medo de atividade intergeracional, é super legal. No começo dá uns estranhamentos, mas se você souber fazer, né, se você conseguir conversar com as pessoas, né, de uma forma adequada, a empresa só tem a ganhar com isso. Não é só eu trazer para dentro da empresa as pessoas com mais idade, com potencial, não é isso. É tratar a longevidade num processo educacional dentro da empresa. Exatamente. Eu vejo assim, é uma desconstrução para uma nova construção, né? Então, para as duas faixas, né? Se a gente for pensar para as várias faixas, mas assim, essa questão de etarismo de um lado ou de outro, da pessoa mais velha olhar para o mais jovem também com capacidades, e do mais jovem olhar para o mais velho também com capacidades, isso só é possível se juntar os dois. Senão não vai ser possível, senão vai sempre existir esse preconceito do e se, ou talvez, eu acho que, e aí não é a realidade, né? Então, tenho ganho dos dois lados. Mas eu penso que essa questão da saúde mental é algo que a gente também está varrendo para baixo do tapete. Uhum. E isso a gente não deveria fazer, a gente deveria de encarar que o ser humano é frágil. Não é só quando ele é idoso que ele é frágil, ele nasce frágil, né? Então, a gente precisa de ajuda, sim, não há nenhuma vergonha nisso. Um papo, assim, incrível, né? Eu diria assim, a gente trazer a academia para dentro do real, daquilo que a gente... O que a gente faz com esses conhecimentos e com essas pesquisas que a gente vê? Como é que a gente pensa nelas para o dia a dia? Como é que a gente pensa nelas para as empresas, como é que a gente traz elas para a nossa vida? Eu acho que essa é a riqueza, viu, Maria Elisa, que você trouxe, porque você trouxe, além de toda essa tua visão rica, acadêmica, de pesquisa, de tudo isso, você trouxe a riqueza de transformar isso em algo palpável, real, de lugar de fala mesmo e de lugar para refletir, porque eu acho que a gente tem inúmeros ainda momentos que a gente precisa refletir. A gente está começando, a gente está engatinhando no envelhecimento, né?
quando eu me aposentei, né, eu acho que eu já contei isso até em outro episódio, mas eu gosto de lembrar, eu fui em cada mesa, eu era de recursos humanos, eu fui em cada mesa e deixei lá um pão de mel. E eu queria deixar uma mensagem, e aí eu coloquei assim, e aí, me aposentei? Ponto de interrogação. Não, comecei. Mas isso foi porque, você tem muita razão, foi porque eu tive uma construção de propósito de vida muito bem feito. Quando eu saí, eu fiz uma transição de carreira com propósito. E eu acho que isso faz muito sentido. É assim, eu saio aos 50, mas eu não sei, eu sempre fiz isso a vida inteira. Não, peraí, vamos fazer coisas com propósito. A gente vê gente que volta a pintar, se resgata na vida que teve muita tribulação, né? Porque muitas vezes a gente vai sendo atropelado por ela e a gente pausa algumas coisas. E aí, quando você tem esta noção de construção do seu propósito, fica mais fácil entrar numa segunda carreira, fica mais fácil encarar um trabalho de forma mais prazerosa. Concordo com você, Eliane. Eu acho que a gente ainda acaba resgatando ou nessa fase ou próximo a ela, né? Mas a gente deveria de pensar nisso mais antecipadamente. Ai, que frase horrível, antecipadamente, já não precisa do mais na frente, né? Mas enfim, mas deveria a gente pensar antecipadamente, né? Porque eu continuo dizendo, a gente anda a vida, e a gente, conforme vai andando a vida, a gente tem que se preparar para os caminhos que ela nos coloca, né? Não é uma reta. Tem várias bifurcações e a gente tem que andar por elas de alguma forma, né? Então, se você tem um propósito, fica mais fácil. Com certeza. Porque mesmo que você desvie do caminho, você consegue voltar, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar aí os nossos 100 anos. Né? Tem caminhos que a gente pode mostrar esses caminhos, a gente pode alinhar ciência, a experiência, a geracionalidade, a tudo isso, que eu acho que isso é que faz a riqueza da gente construir, né, uma coisa maior hoje, né? Então, nossa, eu só tenho a agradecer. Você traz muitas coisas, né? Você traz, a sua fala é muito rica, a sua própria trajetória já traz assunto e, assim, é muito legal a gente poder mostrar isso, né? Como é que você foi se reinventando, como é que as suas necessidades foram moldando o seu caminho, e isso é muito legal da gente ver, porque isso é nossa construção ao longo da vida, que não precisa parar, né? Não tem tempo para parar. Enquanto eu estiver respirando, eu posso fazer as coisas, e isso é legal, é bom a gente ver esses exemplos para mostrar para as pessoas que é realmente possível, independente da idade, a gente continuar desde que a gente tenha vontade de fazer isso, né? Então, vai muito além, isso vai muito, muito, muito além da idade, né? Isso daí vai mais do eu de cada um. E muito obrigada por aceitar. Com certeza a gente te quer novamente para falar de vários assuntos, que você tem muito assunto para falar. Não, eu que agradeço, fiquei muito feliz de conhecer vocês, de conhecer o projeto, e a gente está por aqui.